Salve, salve, rapaziada! Bebam água para nós começar a sexta aula aí. E hoje vai ser um bate-papo mais intimista, hein? É eu e você aí, ó, que tá assistindo. Hoje a gente vai falar sobre as dicas e fórmulas de se fazer um rap. Fechou? Ó, se pegar todas as aulas aí que já passou e ver que a gente deu várias dicas, que vocês mesmos já sabem várias coisas sobre como escrever, não só rap, mas também poesia, slam, e vocês já conhecem sobre BPM, dos estilos musicais, dos gêneros, dos subgêneros, vocês vão ver que vocês já têm conhecimento para isso. Mas aqui eu montei uma fórmula, entre aspas, que eu recomendo não seguir, mas eu vou passar para vocês. Por quê? Porque eu lembro que quando eu comecei não tinha uma fórmula assim exata para se fazer a parada. E se tivesse, teria sido mais fácil para eu aprender. Mas eu aprendi e desenvolvi a minha. Então vocês aprendem, tirem o que vocês quiserem dessa fórmula e criem a de vocês. Sacou? Na última aula eu até falei um pouco de algumas respostas do Chuck D em uma entrevista que ele deu numa revista. E ele fala bastante sobre isso também. Durante uma época ele usou uma forma. Em outra época ele utilizou outra. Em um tipo de beat, em um tipo de instrumental, de base, ele utiliza uma forma, em outro tipo ele utiliza outra. Então, é isso aí, não tem uma fórmula certa. Tem a que você vai montar e que vai funcionar para você, fechou? Primeiro passo que eu coloquei aqui, ele se chama preparando a base. Aí, base aqui, eu não estou remetendo diretamente ao instrumental, ao beat, mas a base total, também do beat. Primeiro eu gostava muito de pensar um tema, um assunto, ou algo que eu gostaria de falar, até mesmo situação. Eu já consegui até escrever um rap sobre livros. Acabei de ler um livro, falei, putz, que massa. Seria legal, de alguma forma, passar isso num rap, mas trazendo para minha vivência, sempre. Então, isso já faz parte dessa parada de preparar a base, escolher o tema, escolher o assunto que você vai falar. Depois que você fizer isso, você já vai meio que entender qual vai ser o clima, o ambiente do que você vai falar. Às vezes você vai falar de uma parada que envolve violência, então o clima tem que remeter a isso também. O clima, de certa forma, tem que deixar tudo propício para que a sua mensagem, quando você colocar, sei lá, a poesia, o slam, o que você colocar ali em cima, que aquilo se complemente muito bem. Então, escolher o tema. Isso é muito importante também para caso você perca a inspiração. Se você depender só de inspiração para escrever, em algum momento ou em vários momentos você vai deixar várias letras pela metade. E eu falo isso por experiência própria, hein? Dentro dessa parada de preparar a base, eu indico muito assim que vocês tentem improvisar, não fazer freestyle no caso, de improvisar na rima, mas às vezes não escolher um tema, falar hoje eu só vou escrever, mas não necessariamente isso vai se tornar uma música, só começa a escrever e vê até onde vai. Geralmente assim você vai conseguir desenvolver melhor questão de linguagem, vocabulário mesmo, de aprender palavras novas, mas para isso tem que ler também, lembra disso. Então, improvisa no tema e sempre tente escrever bastante. Tem uma questão organizacional que eu deixei para o final aqui, que eu vou linkar isso, preparar a base e uma questão organizacional de estrutura. É muito importante você já entender e conhecer várias estruturas de música, não só de rap, mas de outros estilos mesmo. E o que é estrutura? Estrutura, no caso, é você organizar a sua música conforme o que você vai escrever. Existem várias estruturas, mas eu vou citar uma aqui que é muito conhecida. A música começa com um refrão, aí vem o primeiro verso, aí vem o segundo refrão, segundo verso, terceiro refrão e acaba. Essa é uma estrutura, uma das mais conhecidas. É até considerada uma estrutura pop. Fechou? Agora escrevendo sobre o tema, isso é muito interessante. Quando eu não tinha muita prática e experiência nisso, eu fazia muito dessa forma. Depois que eu já tinha decidido do que ia falar, eu pegava o tema e escrevia um texto sobre ele. Não necessariamente era poesia, não era uma música nem nada, era só um texto, como se fosse uma matéria de jornal.
porque isso mostrava para mim mesmo o quão eu sabia daquele tema, daquele assunto, ou às vezes até da situação. E quando eu fazia isso, eu comecei a perceber que nem sempre o meu conhecimento sobre aquilo estava num nível elevado. Aí eu falava, pô, eu tenho que conhecer mais sobre isso. Aí eu ia pesquisar na internet, conversava com outras pessoas, tentava falar com pessoas que já até falaram sobre isso em músicas ou coisa do tipo, e isso me ajudava a enriquecer o conhecimento sobre o assunto. Depois que você fez esse texto grande, você vai começar a selecionar o que vai para sua rima. Às vezes você pega, sei lá, o primeiro parágrafo e fala, pô, essa frase aqui ficou legal, como que eu posso colocar isso em rima? Só seleciona, não coloca ainda, não começa a estruturar a sua música. Só seleciona. Ah, isso aqui ficou legal, isso legal, isso legal. Quando você tiver uma folha ou, sei lá, uma quantidade boa, você pode fazer uma pesquisa com até, sei lá, Facebook da vida, Instagram da vida, Google, tudo. Sua avó, seu avô, seu pai, sua mãe. Chega e fala para a pessoa a frase que você escreveu ali. Ah, o que você sabe sobre tal coisa? O que você já ouviu sobre tal coisa? E assim você já vai começar a colher críticas, vou chamar assim. E depois que você colher essas críticas, já vai aumentar um pouco mais o seu conhecimento sobre o assunto e assim você vai começar a poder estruturar a música de fato. Quando chega nessa fase, eu acho que é uma das mais complexas, ainda mais quando você está começando mesmo. Eu geralmente escolhia um esquema de rima, daqueles que a gente viu na aula passada mesmo. Falava, eu vou falar sobre esse assunto com um esquema tal, rima mista, alternada. Eu escolhia e começava a escrever. Pegava os textos que eu já tinha, o texto completo e o selecionado, deixava perto. E eu escrevia muito no papel. Até hoje eu gosto de escrever no papel, mas eu tenho escrito mais no computador porque é mais fácil de formatar mesmo. Então quando chega nessa parada do esquema de rima, às vezes eu estava escrevendo no papel e a minha letra, por ser grande, não cabia tudo numa linha. Aí eu me perdia no esquema, porque em vez de terminar a rima aqui, eu terminava aqui. Aí o computador me ajuda muito nisso. Até o celular mesmo, bloco de nota ali eu vou separando. Quando chega no final da rima eu dou um backspace para ir lá para como se fosse outro parágrafo. Isso me ajuda a manter o esquema de rima. E também estrofe. Eu gosto de escrever estrofe por estrofe, eu não gosto de escrever tudo de uma vez. Eu escrevo uma estrofe, dou um espaço para essa questão organizacional me ajudar mesmo, até para a questão da estrutura, igual eu já disse antes. E quando eu termino, eu vejo quais são as palavras-chave da música. Daí eu seleciono elas, pego uma caneta lá e, sei lá, só circulo aqui, ó. Circulei, circulei, circulei. Aí eu vou pegando essas palavras, seleciono elas, coloco em outro papel, daí eu fico lendo um pouco. Leio um pouco não, eu leio bastante na verdade, que é o que eu chamo de deixar maturar. Aí, pô, pegar minha letra aqui para ler, no celular mesmo, pego aqui, tô lendo minha letra, eu falo, pô, essa palavra que eu poderia mudar para alguma coisa. Daí a gente já entra naquele outro momento que eu falei para vocês, que é de moldar. Às vezes é coisa mínima que eu mudo, mas eu mudo por questão do flow mesmo, para encaixar a musicalidade com a base, com o beat lá e tal. E esse é um dos processos mais importantes, porque você pode ter um texto muito bom, mas se ele não soar bom numa música para a pessoa que vai ouvir, provavelmente ela não vai ouvir, ou não vai ouvir até o final, coisa do tipo. Fechou? Nessa parte de identificar as palavras-chave, eu gosto muito de utilizar dicionários de rima, porque, pô, eu não sou uma máquina, eu não consigo memorizar todas as palavras que rimam com uma palavra X. Como o exemplo que eu já dei para vocês aqui da live do MC, da lá e tal. Então, eu uso o dicionário porque às vezes eu quero trocar uma palavra e não sei outra que rime ou eu não sei um sinônimo dela. Então, eu acho muito importante, mas é opcional. Tudo que eu estou falando, na verdade, é opcional. Você pode escolher por isso. Uma parada agora que eu já vou entrar numa questão de enriquecer a sua música. Lá no início, a gente falou sobre a qualidade de uma rima, a qualidade de um verso. Isso é importante para deixar a sua música mais, vou usar o termo sofisticado, mas se a sua música for muito comum, ela pode dar muito certo, porque as pessoas gostam disso.
mas às vezes as pessoas podem olhar e falar, pô, até eu faria isso. E hoje acontece muito, principalmente no rap. É uma disputa muito grande por conta do mercado estar crescendo no país e coisas do tipo. Então tente usar técnicas poéticas. Não só as de poesia em si, mas as de música mesmo. Existem muitas técnicas de composição. Nessa parte da organização que eu falei mesmo, de refrão, verso, não sei o quê, existem outras igual. Antes de um refrão, eu fazia um pré-refrão, que é uma coisa que vai, de certa forma, trazer a atenção das pessoas, porque você já está repetindo uma coisa que é muito parecida com o refrão, que também é uma repetição, geralmente. Então, essa é uma das paradas, das técnicas que vocês têm que se aprofundar real. Não só de entender a questão da separação de sílaba, porque é isso que vai enriquecer o seu verso de forma muito ampla mesmo. Tanto que hoje eu olho para minhas letras assim, as primeiras eu acho muito simples, muito fácil de entender. E não que seja ruim isso, mas eu gosto muito mais quando tem como se fosse um enigma ali, saca? Eu acho que as pessoas gostam muito mais do misterioso, do enigma, de não entender completamente uma coisa e ter que pesquisar para entender aquilo, saca? Galera, então se for pegando todas as dicas aí, ó, que eu dei lá do início até agora, já dá para começar a fazer um rap, hein? Só que agora eu vou entrar em outras dicas, que essas eu também considero de extrema importância e essa é até um pouco complexo, porque isso aqui vai para além da composição, mas isso vai demandar muito esforço para a musicalidade, para a sonoridade da sua música. A escolha do clima, que eu chamo aqui, é quando você vai escolher o beat mesmo, escolher a base, o instrumental. Geralmente, eu gosto de escrever já com o instrumental. Eu não gosto de escrever e depois procurar um instrumental, porque eu acho muito mais difícil eu achar um instrumental que tem esse clima, esse ambiente que eu quero e que eu estou passando na minha letra. Eu acho muito mais fácil achar o instrumental que eu vejo um clima legal, que eu sinto uma atmosfera da hora e escrever em cima disso do que o contrário. Então, essa é uma das dicas que eu dou também, mas, repito, não é regra. E dentro disso existem alguns processos técnicos e, para ser sincero, assim, eu acho até um pouco chato falar sobre isso, porque isso não é uma parada que vocês vão aprender em uma aula, em 2, 3, 4, 5, 6. Eu faço rap há 6 anos, quase 7, sei lá, e eu estudo isso desde um pouco antes de eu começar a fazer rap. E ainda hoje eu tenho muita dificuldade nesses processos técnicos que eu vou falar. Que são 2 processos, na verdade, que dentro deles existem vários outros, que se chama mixagem e masterização. Quando eu gravo uma música, isso já é um processo técnico, de fazer a captação de voz. Um instrumental, sei lá, tem pessoa que toca, tem pessoa que quer gravar os instrumentos para criar o instrumental. Então já é outro processo técnico. Eu vou trazer a fórmula que eu trabalho hoje. Geralmente eu trabalho com a gravação do vocal já no beat pronto, já no instrumental, já no jeito. E como que eu faço? Eu coloco o beat, escuto várias vezes, acho o tom, acho o BPM, porque se precisar afinar, sei lá, fazer alguma configuração de afinação vocal, afinação de instrumento mesmo, eu já vou saber o tom da música, o BPM também. Então, quando eu gravo a minha voz, existem partes que é de silêncio mesmo. Às vezes é um ruído, coisa do tipo, isso eu tenho que limpar também. Isso eu já estou falando de um processo técnico. Nem todo mundo vai entrar nesse processo e para fazer, mas eu acho muito importante você entender o que está sendo feito para você conseguir dar uma opinião com base no que você gosta mesmo, porque aliás a música é sua, né? Então eu gosto de fazer esse sync vocal, que eu gosto de fazer também, que putz, é uma parada que dá muito trabalho mesmo. Mas eu gosto de deixar o verso principal, a voz principal e as dobras muito bem sincadas, para não ficar muito bagunçado. A mixagem ela serve justamente para isso. O que é a mixagem?
Vamos conceituar isso para vocês. A mixagem é nada mais, nada menos que o processo de arredondar. Eu gosto de chamar dessa forma. É como se você estivesse jogando todos os ingredientes dentro do bolo, só que na ordem certa e do jeito certo. Isso é a mixagem dentro de uma música. Pô, coloquei a voz aqui, a voz tem que estar afinada, a respiração, tem que ter um tratamento para a respiração. Existem vários processos dentro de uma mixagem. Tem compressão, equalização, tem o que eu chamo de ambientação, que é usar os reverbs, delays, e vários outros que eu nem consigo explicar tudo aqui agora em uma aula. E a masterização é como se você pegasse o bolo, que já está no jeito ali, e colocar no forno só para ele crescer. A masterização para mim é isso. Então, quando você passar por todos esses processos, que você chegar, pô, agora eu vou gravar minha música, coisa do tipo, busca profissionais ou busca pessoas que têm conhecimento para fazer isso, saca? É muito importante de verdade. Eu posso até listar alguns tipos de profissionais, por exemplo, você vai gravar, você vai precisar de um estúdio, ou você vai, sei lá, você tem um amigo que tem um microfone, um computador, coisa do tipo, vai precisar de alguém para fazer a captação de voz. Depois você vai precisar de alguém para fazer a mixagem. Geralmente a pessoa que faz a mixagem já faz a edição vocal, o sync vocal, a afinação de vocal e instrumental, se caso for necessário. E geralmente as pessoas que fazem mixagem fazem masterização também, mas você vai precisar de um engenheiro de áudio para fazer esses dois processos para vocês. Nem sempre vai ser fácil de encontrar e de pagar, porque é um trabalho que demanda um custo. Então, às vezes, a forma que eu fiz é a forma que eu tento passar para vocês também. Eu não tinha condições de comprar um beat, eu não tinha condições de caçar um engenheiro, caçar um estúdio para fazer captação, um engenheiro para fazer mixagem e masterização. Então o que eu fiz? Comecei a aprender. Eu aprendi a produzir o beat, que aí eu já escolhi o clima que eu queria, já ia moldando tudo. Logo em seguida eu aprendi a captar o áudio e muito tempo depois, até hoje, é o processo que eu tenho aprendido e é uma coisa que é para sempre, porque conforme vai passando o tempo, as técnicas vão mudando também. Que é a mixagem, que é um dos processos que eu acho mais mágicos assim, da música. Que, pô, você já tem um molde, que é o que a gente chama de guia. Quando você faz a guia, você já consegue ver mais ou menos como que a música vai ficar. Mas quando você faz a masterização, é como se você tirasse tudo que não é para estar ali e arredondasse todas as pontas, para a música ficar redondinha e quando a pessoa ouvir, aquilo ser bom para ela ouvir. Não só pela questão do conteúdo, mas a questão sonora mesmo. Não é uma coisa que está muito alta, que machuca o ouvido da pessoa quando ela está ouvindo de fone. Não é uma coisa que quando você coloca para ouvir num carro, sei lá, a sua voz está baixa demais, a pessoa não consegue entender a mensagem, coisa do tipo. Então esse é um processo muito importante. E ele entra totalmente na questão da musicalidade. Porque esses processos, eles moldam a música na parte sonora, de como ela vai soar. Desde tom, a BPM, a clima. E, cara, isso totalmente define a música, tá ligado? E é isso aí, galera. Peguem essas dicas de hoje, espalha pra geral. Papo 10. Pro seu amigo que quer fazer rap, pra você que quer fazer rap, pra alguém que não quer fazer rap, mas quer fazer música, outro gênero, espalha mesmo. Isso é importante em todos os gêneros, tá ligado? E é isso, pegou as dicas, estudou tudo que falou, cara, você vai estar manjando. Logo, logo vai sair seu rap. Se já não saiu, tá ligado? E se saiu, me dá um salve aí, igual eu já falei. Deixa no comentário. Se você já tem música lançada e tá aqui para melhorar suas habilidades, deixa no comentário aí pra gente ver também. Fechou? Dentro desses processos, eu vou trazer na próxima aula alguns exemplos de mixagem e o quão isso mudou. Desde lá de quando o rap começou. Desde quando o hip hop começou, lá em 60. Como que isso mudou e como que isso afeta na qualidade sonora da sua música. Fechou? Então é isso. Espero que vocês estudem, quero ver o resultado de tudo isso e até a próxima aula. Peace. Quase esqueci. Bebam água. Papo 10. Essa que tá acabando já.